Ora, muito bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 9 de julho do ano da graça de 2021, vamos falar de um livro, de uma autobiografia que foi escrita por alguém que esteve e que viveu vários anos na nossa aldeia. Trata-se do Padre António Ângelo, que paroquiou a nossa freguesia durante a década de 40 e 50. A autobiografia tem o título de Desaventuras do Padre Ângelo e nesse livro, são contados alguns episódios, são descritos alguns episódios, são narrados alguns episódios sobre acontecimentos que ocorreram, que se passaram na aldeia de Lobão da Beira. São poucos, não há aqui tanto os apontamentos são de meia dúzia de páginas. De facto, não fala muito de Lobão no seu livro, mas eu estive a lê-lo e resolvi dar conhecimento, até porque este livro também penso que não chegou às mãos da grande maioria da população lubanense. Resolvi, pelo menos relativamente às situações decorridas e que o Padre Ângelo refere à freguesia e o seu trabalho feito na mesma, resolvi dar aqui nota de 2 ou 3 histórias muito engraçadas. Hoje vamos falar, portanto, eu vou ler, de facto, na terceira pessoa, porque o Padre António Ângelo fez toda esta autobiografia na terceira pessoa. Vamos falar do episódio que nós já tínhamos falado, já tínhamos abordado no livro de Francisco Gouveia, que foi o roubo, entre aspas, eu não diria roubo, a transferência sem autorização do São João, tanto da imagem de São João da igreja paroquial, portanto da igreja de São Julião, para a capela de São João. E fazendo aqui um pequeno enquadramento, isto aconteceu porque na altura, e após algumas obras que foram efetuadas na capela, o bispo decidiu que não estavam reunidas as condições para que de facto ela fosse aberta ao público. Nesse sentido, portanto, a capela manteve-se fechada durante vários anos e manteve-se aqui um braço de ferro, se assim se pode dizer, entre a população, o padre e o bispo. Houve alguém, numa determinada noite, não é, um grupo de homens, que na publicação de Francisco Gouveia eu até referi, e Francisco Gouveia refere os nomes dessas pessoas, que foram buscar o dito santo, a dita imagem à igreja e a levaram, depois de muitas peripécias, a levaram para a capela do São João. O Padre António Ângelo faz aqui, o Padre António Ângelo, como eu disse há pouco, penso que já referi, não tenho certeza se já referi isso aqui há minutos atrás, não, mas o Padre Ângelo era conhecido pelo Padre Pequenito. Eu peço desculpa, mas de facto não fui eu que o batizei com esse nome, e penso que também não será ofensivo. Pelo que sei também, era Padre Pequenito, porque de facto ele era denominado Padre Pequenito porque ele de facto era de pequena estatura. E então o Padre António Ângelo decidiu falar sobre esse episódio na ótica dele. Nós tínhamos ouvido essa história na ótica de Francisco de Gouveia e na ótica dos que foram buscar a imagem. Agora vamos ter aqui a posição do Padre António Ângelo sobre esse mesmo episódio, e vamos passar a ler. Então, vamos iniciar a leitura com o subtítulo Foi maior a sua audácia do que a sua idade. Entre parênteses, sentença do bispo. Então, passa o Padre António a narrar. Homem integuérrimo, de entes quebrar que torcer, defensor do direito e da disciplina, também dos seus padres, é retrato psicologicamente rápido do bispo de Viseu, Dom José da Cruz Moreira Pinto. Haviam sido feitas obras de reparação numa capela, sem que o bispo fosse ouvido. Quando se tratou de repor as imagens e de restabelecer o culto na dita capela, foi negativa a resposta episcopal. Nesta situação, chegou à freguesia o Padre António. Passou um ano, passaram 2, o povo descontente e o bispo inflexível.
por alturas do São João de 48, o Padre António aproveitou sair da freguesia na ocasião da festa para não ser obrigado a negar atos de culto no espaço mais ou menos restaurado. E lá vai até Lisboa, demorando uns dias pelos arredores. Foi nesse espaço de tempo que subiu a pé a Serra de Sintra até à Peninha e Palácio da Pena e vasculhou as adjacências e espraiou o olhar pelos horizontes límpidos e vastos até ao mar. Maravilha de paisagem. A descida fez-se a pé até à vila e mais um dia foi o regresso ao torrão residencial. A surpresa foi total quando, já bem perto da casa e na sua bicicleta, as crianças disseram, com um alvorotado entusiasmo: "Senhor Vigário, o São João já está na capela." Meio incrédulo e mais que meio desconfiado, recolheu-se a casa sem acusar o toque. Qual seria a reação do bispo quando soubesse? Ficam por dizer as diligências antes levadas a cabo. Exposições escritas com o argumento de que se a dita capela não reunia todas as condições para o culto, outras havia nos limites da paróquia que o tinham, apesar de deficiências idênticas. Tinha havido mesmo uma viagem de moto a Fornos de Algodres, como passageiro, para pedir resposta à exposição escrita. E foi aí, e nestas condições, que ouviu a resposta. "Estive para o suspender, porque foi maior a audácia que a sua idade." Com esta sentença se retirou o Padre António e o seu condutor. E neste pé estavam as coisas, quando decidiu sair de casa pelo São João, calcorreou a Serra de Sintra e no regresso ouviu as bocas inocentes das crianças da estrada. A nova inquietante: "O São João está na capela." Com um bispo assim e imagem retirada da igreja onde estivera durante as obras, como proceder? O caso tinha o seu melindre canonicamente encarado. Viria pelo caminho um interdito para toda a freguesia se considerasse ter havido um assalto à igreja? Seria aconselhável ignorar o facto? Quais as consequências para ele, pároco, quando os acontecimentos chegassem aos ouvidos do bispo? O Padre António arquitetou um plano arriscado, difícil e muito temerário: tirar a imagem da capela e repô-la no lugar anterior. Fazendo aqui um à parte e fazendo aqui um resumo, não é? Portanto, o Padre António Ângelo, no dia de São João, não é? No dia de São João de 48, resolveu sair da freguesia, sair da aldeia e ir passear para a Serra de Sintra, por forma a fugir, não é, das divergências e dos problemas que a população já levantava há algum tempo relativamente à questão da abertura da capela do São João. Qual não é o seu espanto quando volta da sua viagem a Sintra, é confrontado por algumas crianças, que em ato de brincadeira, não é, lhe dizem: seu padre, o São João voltou à capela. Pronto, estava aqui criado um problema para o padre António Ângelo, porque de facto isto ia contra a decisão do bispo de facto não permitir a abertura da capela. Portanto, ele depois teve que se ir desculpar junto do bispo. O bispo não aceitou de bom grado as desculpas e então, não é, o Padre Ângelo vai arquitetar uma forma de resolver as coisas. Mas pronto, como vão ver, foi pior a emenda que o soneto. Vamos continuar. Voltando atrás. O Padre António arquitetou um plano arriscado, difícil e muito temerário: tirar a imagem da capela e repô-la no lugar anterior. Afinal, o ato contrário não revestia a gravidade canónica que se lhe pretendesse atribuir. É que, encontrando-se a imagem numa arrecadação por cima da sacristia da igreja, com janela para o exterior, bastou encostar uma escada à janela, de madeira, e por lá descer a imagem sem entrar no corpo da igreja. Sem dizer a quem quer que fosse, levantou-se pelas 2 horas da madrugada, disfarçou-se o melhor possível, pôs manta pelos ombros e avançou para a capela, situada num canto do povoado com poucas casas, perto, pelo menos nesses tempos. Melhor pontuando aqui o texto. Mas o diabo tece-as, e quando se preparava para colocar uma pedra junto à gateira esquerda e o luar batia em cheio na parede branca, noite serena, com esperança de poder passar para o interior pela mesma gateira, um homem de sacho ao ombro passa pela estrada com todo o aspecto de quem vai para o campo regar. O projeto altera-se subitamente e, entre falar, esconder-se, fugir, optou por fugir mesmo, correndo para trás da capela e, de repente,
voltar pelo mesmo sítio e dar às de Vila Diogo sem parar para que não fosse reconhecido. Ainda hoje, falta saber quem teria mais receio de ser conhecido, se o fracassado assaltante, se o imprevisto passante. Mas não seguiu sempre pelo caminho da estrada, não fosse o homem do sacho correr e reconhecê-lo. Tomou um caminho por dentro do povoado e só parou em casa, ficando por largos minutos à janela, à espera de visita indesejada que não chegou. Ninguém o conhecera, mas no dia seguinte a notícia correu. Quiseram roubar o São João. E pronto. Ficamos por aqui. Portanto, esta história, não é? Isto é verídico, passou-se de facto, e pelo punho do padre António Ângelo, temos aqui a história, não é? Temos aqui a versão do outro lado. Já tínhamos a versão do lado de quem foi desviar, de quem foi levar, de quem foi transportar o santo para a capela, não é? E agora temos aqui a versão por parte do pároco que ele deixou em livro na sua autobiografia. E pronto, com esta maravilhosa história, ficamos hoje por aqui. A todos desejos de um bom fim de semana. Cuidem-se, o Covid continua por aí. Eu, entretanto, se não for antes, segunda-feira viremos aqui com uma nova crónica, com uma nova leitura. Então, muito bom dia, bom fim de semana e muito obrigado.